Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa do Luzidia Preta. E hoje vamos falar sobre intolerância religiosa, né, as religiões de matriz africana, né, e a gente vai estar especificando em algum período, né, sobre o estado de Goiás, né. Na minha mesa temos convidado a nossa mãe, né, Isabel Cristine, né, ela que é mãe de santo, e também temos o delegado, né, Joaquim Adorno, né, que é delegado do GIACRE, né, que é a delegacia especializada, né, em assuntos sobre intolerância religiosa. Sejam bem-vindos mais uma vez, é um prazer tê-los, né, no nosso programa, tá? Sintam-se em casa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Tá. A nossa conversa é uma conversa muito respeitosa. É um diálogo, né, que a gente visa espalhar conhecimento e aprender, né, porque a gente não sabe tudo, a gente aprende com os outros, né. Então, também temos aqui, né, na nossa técnica, o Fernando Cerrado, né, obrigado pelo apoio. Temos aqui o Vitor, temos a Ingrid e temos o Gabriel, que estão dando suporte, né, a esse programa, né. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente entrar o nosso tema? Os mais velhos primeiro. Eu gostaria de, primeiramente, saudar os nossos ancestrais, gostaria de saudar, primeiramente, o Senhor da Comunicação, gostaria de saudar Exu, que é o Senhor da Comunicação, o Senhor que nos traz movimento, que nos traz alegria, que nos traz a fala, e gostaria, no dia de hoje, de saudar todas as Iabás, a minha mãe Oxum, saudando a minha mãe Oxum, saudando todas as Iabás, e gostaria de agradecer o convite, saudando aqui essa importante, essa potência de mulher negra que está nos entrevistando no dia de hoje. Saudando essa potência de mulher negra, saldo aqui a presença de todos no dia de hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite. O meu motumbá, o meu colofé e o meu saravá. Obrigada. Delegado? Só agradecer, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui. A Polícia Civil ela tem procurado se integrar à comunidade, tem procurado proteger pessoas, uma vertente de mudança de proteção de pessoas. Lá nós falamos que nós passamos muito tempo protegendo patrimônio. E é patrimônio. Parece que toda a estrutura do Estado é feita para proteger patrimônio, né? Então, patrimônio. Então, só que o nosso maior patrimônio são as pessoas. E as pessoas têm fé, têm sexos, têm orientações, têm identidade de gênero diferente, têm religiões diferentes. Então, a Polícia Civil, desde o ano passado, ela tem se voltado e tem procurado resgatar essa dívida histórica que nós temos com a população negra, com as religiões de matriz africana, porque é uma dívida histórica. Nós não estamos fazendo e nem estamos procurando fazer nada a mais. Pelo contrário, estamos tentando pagar toda uma dívida histórica que nós temos. Uma reparação. Uma reparação, exatamente, reparação. Falando em reparação, né, eu pergunto aos meus convidados, como vocês definem África? Sim. É muito interessante quando nós falamos em África, aqui no Brasil, porque muitos brasileiros, quando pensam o nome África, eles pensam num grande país. Na verdade, não imaginam um continente com centenas de dialetos, centenas de povos, centenas de etnias, com dezenas de países. Mas quando eu, Joaquim Adorno, filho de pai preto, mãe, filha de Índia, lá do Javaé, a senhora já falar da Ilha do Bananal, ali no... Pois é. Então, quando eu ouço falar essa expressão, ouço falar desse continente, eu penso em toda a história, em toda a ancestralidade e penso no fato de que, ao mesmo tempo, nós somos parte desse continente e, ao mesmo tempo,
nós criamos um novo continente, nós criamos uma nova história. Porque são 500 anos de cultura africana no Brasil, com todas as misturas de todos os povos. É dessa forma que eu penso. Eu penso na terra-mãe, eu penso na origem. Tá, tudo bem. Cristine? Quando eu penso em África, eu penso em deuses, penso em reis e rainhas, ao qual eu sou descendente. Eu penso em saberes, eu penso em conhecimento, eu penso em riquezas culturais, eu penso em tradições, eu penso em conhecimento, eu penso na matemática, eu penso na grandeza e no conhecimento arqueológico. Eu, Isabel Cristine, que sou descendente de uma família que veio de São Raimundo Nonato, Piauí, onde há um sítio arqueológico de uma riqueza imensurável e que vem de uma tradição de nordestino, de parte de uma família negra e de indígena, porque a minha avó vem daquela região ali onde a minha tataravó foi pega no laço, né, de uma tradição indígena. E penso em uma África onde eu sou descendente de negros, sequestrado em navios europeus, negreiros, e aonde eu sou descendente de reis e rainhas, e sou uma princesa negra no Brasil. Esse é o meu pensamento de África. Tá, que bom, né? E aqui temos várias rainhas, né? Nesse painel. É esse o meu pensamento, de grandes reis e rainhas africanos. Infelizmente, ainda não são conhecidos através da Lei 10.639 no nosso ensino em sala de aulas na educação brasileira. Mas temos grandes reis e rainhas em África. É verdade. Como surgem as religiões de matriz africana? Porque muita gente não sabe, né? E acha que é algo que não tem sustentabilidade, né? Como é que você explica o surgimento das religiões de matriz africana? As religiões de matriz africana, para nós, ela vem de um notório saber da grande criação. A grande criação onde tudo começou através de Olobilá, que criou todas as coisas e tudo aquilo que é de belo. Tudo aquilo que é de belo, aonde se traduz a natureza, aonde existe o ar, a água, a fauna e a flora, as folhas, o vento e o ar, se traduz as religiões de matriz africana. Porque em cada um desses movimentos existe um Deus, orixá, que cuida, zela e traduz toda essa energia fundamental para o nosso bem-estar e viver neste planeta. E quem trouxe as religiões de matriz africana aqui no Brasil? Foram os nossos negros escravizados. Esses negros escravizados que vieram nos navios negreiros europeus trouxeram essas riquezas para o Brasil, vindo eles jogados nas senzalas. Era essa forma que eles tinham de sobreviver através das chibatas e passando essa força através das curas, das folhas, das ervas, das beberagens, dos medicamentos para curar o seu povo, ao serem escravizados e cultuar os seus deuses através dessa riqueza ancestral trazida de África para o Brasil. Foram esse povo que trouxe as religiões de matrizes africanas para o Brasil. Quer acrescentar alguma coisa, delegado? A gente está falando com a IA. Mas, por favor. Qualquer coisa que eu fale vai ser bobagem. Por favor. Na verdade, perfeita a fala dela.
a fala dela. Assim, eu acho interessante isso, quando ela toca nesses assuntos, é para a gente entender que, na verdade, toda a nossa cultura de Brasil e que é de África, na verdade, é uma cultura que chega para nós através das religiões de matriz africanas. As pessoas que fazem A, B, C ou D, às vezes não compreendem. Mas não, a grande transferência de saber, do saber do homem, da mulher africana, dos reis e das rainhas, é exatamente aqui. Não é na faculdade, não é nisso, num estudo, de escrever um livro, não. É no terreiro. Então nós aprendemos a comer o que comemos, a gostar do que gostamos, da música, a vestir o que vestimos, a dizer N palavras, e tudo isso vem da religião de matriz africana. E às vezes as pessoas têm tanto preconceito e não conseguem perceber que 40% da vida dela e do pensamento social e cultural que ela tem é exatamente daqui. As riquezas. As riquezas. Não, assim, aí eu vou até mais longe, as riquezas e os erros e tudo. As pessoas às vezes não conseguem perceber que, na verdade, essa transferência de saber não é uma transferência da academia, é uma transferência do terreiro. Igual já falou, eu só queria reforçar a fala da senhora, porque de fato é isso. Tá. Vou passar uma pergunta, primeiramente direcionada, né, ao delegado. Vocês têm noção de quantas religiões de matriz africana a gente tem aqui no Brasil? A Polícia Civil, ela tem começado a fazer uma análise e começado um estudo para tentar entender melhor. Por quê? Porque como nós trabalhamos com o estado de Goiás, então nós não temos uma estrutura suficiente para ter um conhecimento maior a nível de Brasil, mas basicamente nós aqui no estado de Goiás, nós estamos com um ano de delegacia especializada, que é muito pouco. Agora que as pessoas estão indo, nós estamos reconhecendo algumas nações, entendendo as diferenças de culto de uma nação para outra nação, entendendo a miscigenação que houve em razão da mistura de povos africanos, né? São religiões que vieram puras, mas por uma questão de que Brasil, negros que vieram que cultuavam um Deus X, um orixá diferente, X, né? diferente, foi juntando e nós tivemos a nossa religião. Então, assim, hoje eu não posso dizer nem afirmar com certeza, talvez a IA consiga, mas a Polícia Civil tem trabalhado para isso. E além de tudo, hoje, mais importante do que nós temos um nome, uma quantidade, para nós hoje é o respeito. Por quê? Porque nós não queremos medir o respeito por um catálogo. Por quê? Porque esse universo ele é tão múltiplo, tão amplo, que inclusive não cabe ao Estado catalogar. Catalogar ou dizer se é ou não é, porque o reconhecimento de uma religião não é do Estado e nunca pode ser, e jamais o Estado pode entrar nesta seara. Mas nós estamos começando a ter uma noção, inclusive conversei bastante com a IA antes de nós começarmos, porque foi ótimo estar aqui, o papo está sendo muito ótimo, mas eu estou mais ainda feliz por tê-la conhecido pessoalmente. Já até vamos trocar o WhatsApp, porque a gente vai conversar, porque nós queremos beber do conhecimento dela, beber do conhecimento que ela tem, exatamente para respeitar ela, sua crença e seu povo. Não respondi exatamente, mas você entende a nossa ignorância. Até porque, se você parar para pensar, há 2 anos o Estado não queria nem saber
A senhora, né, Iara? Eu gostaria de contribuir. Fique à vontade. Assim, todos nós estamos aqui para aprender. Eu falo por mim. Eu não posso ter a arrogância de dizer e responder por todos. Eu tenho sempre a humildade, a responsabilidade de sempre falar por mim e da família que eu jogo do portão para fora, do terreiro que eu sou responsável e do que eu levo para dentro e o que eu ensino aos meus. Mas dentro da minha visão e de 40 anos de terreiro e de 66 anos a qual eu vi a minha mãe carnal, porque eu nem nasci numa maternidade, eu nasci dentro do terreiro e nunca conheci outra religião a não ser a da minha vivência e da minha ancestralidade. Eu entendo que no Brasil, pós-África, através do navio negreiro, não existe um candomblé que ele venha 100% um candomblé África. A partir do momento que os negros escravizados, através dos navios negreiros europeus, cruzaram e chegaram a territórios brasileiros e aqui foram passados de gerações em gerações, esse candomblé ele foi traduzido em terras brasileiras. Exatamente. E se tornou um candomblé tropical. E a partir dessa existência, com o viver e a vivência num território onde vivia a vivência aonde o negro tinha que viver, a existência da Igreja Católica e também a vivência com o povo indígena, houve uma mistura. Uma mistura de vivências, de cultura e saberes. Esses saberes se misturaram também com a cultura e com a vivência África. E a partir daí foi demistificando outras religiões. Daí houve o candomblé tropical brasileiro, a umbanda, a jurema, o jeje, o nagô, e outras diginas do candomblé. A Angola, tambor, queto, Oxé Oxumaré, tem os tambores de Minas e etc. Uma série de outros. Tudo devido a essa mistura do candomblé, indígena e o catolicismo. Tanto é que existem várias imagens católicas, de santos católicos, que se traduzem em alguns santos e alguns deuses orixás. Né? Exatamente. Tem essa tradução, que os negros, como eles eram escravizados, e para eles cultuarem os seus cultos dentro da vertente do candomblé, quando eles estavam nas senzalas, eles tinham que pegar as imagens católicas, que eles eram obrigados a esquecer o nome deles de África, serem batizados com os nomes de santos católicos e passarem a ter nomes traduzidos pela Igreja Católica, esquecer os nomes dele de África. E esses nomes eram de santo. São Judas, São João, Aparecida, Maria. E isso, eles pegavam os santos das igrejas católicas e colocavam Xangô, Inhansã, Oxum, assim sucessivamente. Então, ficavam essa mestiçagem de nomes e tradição. E isso foram mistificando algumas religiões e foram nascendo outras vertentes de religiões. Interessante. Então, dados estatísticos, né, o número em si a gente não tem.
Certo. Isso está sendo mapeado. Ontem iniciou-se um trabalho que vai ser idealizado e feito pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que vai ser um mapeamento arqueológico, né? E também eu acho que logo em seguida vai ser um mapeamento territorial, aonde se inicia todo esse trabalho. E acredito que o delegado também inicia-se fazendo esse trabalho também na delegacia. Interessante. Mas uma religião com tanta importância para o Brasil, porque a gente tem noção que os negros escravizados, né, que vieram de África, contribuíram muito para o crescimento do Brasil. Por que essas religiões aqui no Brasil, muitas das vezes, né, elas são endemonizadas? São olhadas como diferente, né? Um diferente que não é aceite, que não é respeitado. Mas por quê? Ou qual é o motivo? Pode fala para poder. Aqui a gente está em casa, se você voltar para falar. Porque tudo que vem do preto, tudo que vem do preto é endemonizado. Isso desde o início do Brasil colônia. Tudo que vem do preto é endemonizado, assim como todas as nossas tradições. Não só a religião, mas tudo que vem do preto é endemonizado. O Exu, por exemplo. O Exu não tem nada disso que é colocado nas igrejas cristãs evangélicas, que colocam lá a pombagira, o Exu como demônio. Mas ele é endemonizado. E o principal cálculo dessas religiões é propagar que quem atrapalha e quem destrói a vida das famílias é o demônio traduzido pelo preto, pelo negro, que vem das igrejas de religiões, que vem através das religiões de matrizes africana. Por quê? É uma religião que vem pelo preto, pelo negro, pela negra. Então, tudo que vem do negro e da negra é endemonizado. Assim, eu posso só complementar? Pode, fique à vontade. É muito interessante e assim, a gente acaba estudando um pouco o assunto. Quando a gente fala que o candomblé é uma religião brasileira, né? Você não acha o candomblé em outros lugares. É nosso porque nós criamos o candomblé a partir da mistura de tudo. Quando a gente tenta entender por que o candomblé, por que as religiões de matrizes africanas ou outras religiões negras é tratada dessa forma, nós temos que voltar também lá no aspecto da criação do conceito de raça. Quando o homem europeu descobriu que existia um outro mundo além do mundo dele, a primeira decisão foi: como eu posso tomar aquilo do outro? Como eu posso colonizar, como eu posso tirar a riqueza. E a partir daí, a partir do entendimento das outras civilizações, da civilização africana e etc, porque para o europeu daquele período de 1500 só era ocidental e civilizado quem estava no quadradinho da Europa, todo o resto era bárbaro, mas para o africano foi uma criação grotesca. Porque quando o europeu chegou na África e começou a entender, começou a verificar, quando ele criou o conceito de raça, ele passou a entender na academia que o preto não tinha alma, que o preto não era cristão. E não era alfabetizado. Não era alfabetizado. Nem nacionalidade tinha, né? Isso. E é a partir daí, e detalhe, num culto, num país, numa Europa que vivia uma religião cristã, naquele período, se você parar para pensar, você vai se lembrar do período histórico em que o prazer da carne era tido como coisa do demônio. Inclusive as pessoas eram incentivadas a não tomarem banho para não cuidar dos prazeres da carne, porque vocês, inclusive relações sexuais, a igreja incentivava que você só tivesse quando você quisesse ter filhos e assim por diante. Agora você imagina, tudo isso, toda essa questão
de sociologia, de geopolítica, de dominação, aí chega na África, aí o sujeito andando lá na África encontra um monte de estátuas e, por coincidência, é interessante que eu falei isso porque eu li em algum ponto, achei um documentário muito interessante. Aí você encontra uma estátua em que você tem como símbolo uma pequena estatuazinha em que o falo, o pênis, é quase do tamanho da estátua. E aquela imagem representa de alguma forma Exu, porque o falo, na verdade, ali representava a vida, a apropriação e todo o resto, a energia criadora. E tudo aquilo é levado por esse lado. Aí nós temos aí 500 anos de construção. A mulher, a sexologia, né? 500 anos de construção. Então, tudo aquilo que tem a ver com a religião do homem, da mulher, a religião do povo negro, é tratada dessa forma. E é tão interessante, só para, assim, que quando as pessoas falam, mas por que a religião, por que o candomblé é tratado dessa forma? Porque é coisa de preto. Eu falo desse jeito. É coisa de preto. Porque é coisa de preto. Porque é coisa de preto. Porque se a gente criar agora em um templo budista aqui, o pessoal vai tratar bem. Nossa, budismo, olha que lindinho. É lindo, porque é lindo. O budista tem esclarecimento, tem escolaridade, tem clareza das suas crenças, tem a escrita, é alfabetizado. Todo aquele povo, mesmo sendo bandidos, ladrões, porque os navios europeus, eles vieram para o Brasil trazendo só bandidos. Mesmo os bandidos europeus que vieram para o Brasil, eles receberam reparações, eles receberam terras, fazendas, eles receberam todas as indenizações. E a senhora Princesa Isabel, eu não sei por qual motivo meu pai colocou esse nome, me registrou como Isabel Cristine, mas naquele momento ele entendia que era algo heroíno, né? Ela assinou aquilo ali, mas largou o nosso povo na rua, aonde muitos preferiram ficar como escravos. Voltando novamente para as fazendas, né? Voltando novamente pelas fazendas, porque aquilo ali foi o mesmo que deixaram eles a ver navios na rua, a ir para a pobreza, a ser mendigos, porque não passaram para ele nenhum tipo de reparação. Nenhuma reparação, nenhuma indenização. Daí que eu falo, né, que a gente ainda não está no nível de discutir sobre meritocracia. Não. Jamais. É tão engraçado, né? Engraçado não. É tão triste, né? Notar que tudo, né, que é para todas as datas comemorativas que a gente tem, para pretos, para negros, tudo é feito com muita luta. Nunca é por causa de uma festa e decidiu-se tornar-se essa data a favor daquilo para os pretos, né? O exemplo disso, né, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né, que foi nesse caso, né, marcado, né, pelo dia 21 de janeiro, né? Isso foi em 2007, né, devido a um assassinato, né, que aconteceu na Bahia, Salvador. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? É muito triste. Eu acho assim que, de fato, como a Yá falou, nós estamos aqui em 500 anos, aqui no Brasil, 500 anos de resistência. Todo o aparato do Estado, todo o aparato social, todos os cargos importantes, toda a estrutura social não é feita para nós. Isso é certo. Não. Inclusive, quando nós temos pessoas negras em situação de poder, sofrem preconceitos. E o preconceito é exatamente porque tem muitas pessoas que não têm preconceito, contanto que o negro saiba o lugar dele. Qual o lugar dele? Na portaria, limpando o prédio, no hospital, lá na portaria, segurança do hospital, maqueiro. Agora, se o negro for médico, for enfermeiro, for isso,
ele vai sofrer. E eu já peguei casos na delegacia, exatamente nessa situação. E parece, a gente às vezes não consegue compreender, porque quando nós começamos a delegacia, depois eu entro na sua pergunta só porque vai linkar. Eu penso assim, não, assim, eu acho que eu não vou achar em 2022 racista de verdade. Eu vou achar pessoas com comportamentos racistas, sabe aquela coisa? Porque assim, embora o homem negro, eu sou delegado de polícia, então eu acabo vivendo num mundo assim que tem muita gente que acaba vivendo num mundo que todo mundo sabe que eu sou delegado. Porque se eu não soubesse, você não sabe o que ia acontecer. Como acontece nos casos quando eu estou lá na delegacia e não põe o paletó, né? Aí a pessoa chega na delegacia e entra procurando o delegado. Aí ela vai até o fundo. Vou procurar o delegado. Aí alguém fala, não, o delegado é aquele rapazinho que o senhor passou lá na porta. Ô, doutor. Aí a pessoa fala comigo. E é muito comum isso. Só para chegar no ponto. A senhora já deve ter passado por isso. A senhora chega no lugar, às vezes a senhora não tá, tudo paramentadinho, tá lá quietinha. A pessoa passa pela senhora e faz assim, né? Como é que é? Oh, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Não olha nem na sua cara. Não. Aí ela vai. Aí depois alguém fala, sim, você passou pela IA fulana. Aí ela volta, é como se ela, naquele momento, como é que você... Ou seja, nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis. Embora nós sejamos mais de 60% da população do Brasil, no estado de Goiás nós somos mais de 63%. Nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis. Nossas lutas são invisíveis. Então, tudo que tem a ver com a cultura negra, com o povo negro, nós somos invisíveis. E é tão interessante nós termos essa concepção, porque por isso que nós precisamos nos aquilombar, nos reunir, nos fortalecermos. Por quê? Porque é muito interessante. Eu tenho um amigo negro que morava numa cidade do Mato Grosso, não vou falar o nome, uma cidade gaúcha, muita gente branca, e ele era muito próximo do patrão dele, onde ele trabalhava. E o cara adorava ele, mas um dia a filha do patrão se apaixonou por ele. Ele servia e era uma excelente pessoa para trabalhar para aquela pessoa, mas ele não servia para os netos, para dar aos netos que ele queria. Então, assim, é por isso, porque a sociedade brasileira, ela é ainda muito racista. E o que é pior, ela não se reconhece como racista. E ela tenta levar esse assunto como tabu, dizendo que não existe racismo. Mas os negros é que gostam do mimimi, né? Isso, e eu já entendi por que o povo fala que não existe racismo. Sabe por quê, Iá? Se não existe, para que resolver, né, Iá? Então, para que falar em racismo? Não existe racismo. Mas o melhor sempre é dizer que não existe racismo. E as preocupações que o racismo causa. E nós precisamos entender aonde está o racismo e o que está acontecendo com o racismo. Hoje, se nós paramos para ter para fazer só uma pergunta e pararmos para pensar um pouco. Qual é o maior número de LGBTQI hoje? Qual é o maior número de feminicídio hoje entre as mulheres? E agora nós vamos fazer uma outra pergunta. Esse número o senhor deve saber de cor. Mas aonde está a nossa população negra dentro das religiões? O senhor saberia me dizer? Não, minha... Aonde está o nosso povo negro dentro das religiões? O nosso povo negro nas religiões, eu vejo muito na igreja evangélica. Muito. Sim. O nosso povo negro hoje, eles estão nas igrejas evangélicas. E aí o senhor me pergunta, aonde está o povo branco? No terreiro. E aí eu faço uma pergunta. Me desculpe a liberdade, mas como você me disse que é um... Fique à vontade. Que é um papo aberto, eu sou muito... Isso é uma dúvida que eu trago comigo e eu já fiz essa enquete até no dia de ensinamento, que um dia da semana
no terreiro, a primeira quarta-feira do mês no terreiro é o dia de ensinamento no terreiro. E eu fiz essa pergunta para os meus filhos, eles ainda não conseguiram me responder. E eu fiz essa pergunta, por quê? Mas eu com um pouco de vivência, eu consigo entender que nós, o povo negro, nós estamos sendo educados e adestrados, usando adestrado num termo de não reconhecimento da nossa própria cultura, de não fortalecimento da nossa própria cultura e de não valorização do que nós somos. É como se nós tivéssemos que nos afastar daquilo que somos para sermos reconhecidos. Eu vejo muito isso, não sei se eu respondo a questão da senhora, porque deve ter algo muito mais profundo, porque é a senhora que está perguntando, então a gente já fica mais ou menos assim, porque são anos e anos de sabedoria no mundo negro, mas eu vejo muito isso. E é interessante, assim, eu vejo tanto isso que às vezes a invisibilidade de ser negro, ela é muito grande, a invisibilidade de ser negro. Ser negro não é fácil. De jeito nenhum. Agora, ser negro e ter uma religião de negro é pior ainda, socialmente. E eu vejo que muitos irmãos, estou falando do meu ponto de vista, do meu lugar de fala, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, não é? Eu vejo muitos negros saindo do seu lugar de fala, desconsiderando aquilo que são, buscando reconhecimento, quando de reconhecimento, não reconhecimento de fama, mas de reconhecimento de sair dessa invisibilidade. De ser aceito na sociedade, de ser aceito na sociedade. Preconceituosa. Vi muito isso. Por quê? Porque eu vi algumas pessoas da religião, amigos, pessoas negras, que enfrentaram tantas questões envolvendo que em seguida ele foi para a igreja evangélica. E lá ele foi acolhido não como negro. Ele foi acolhido como uma pessoa branca, a cor dele mudou. E ele passou a se comportar como uma pessoa branca e a não reconhecer a sua parte negra. Olha que loucura. Como a senhora já viu algumas pessoas importantes a nível de país dizendo que não existe racismo, que é negros. Eu já ouvi negro. Eu já ouvi negros, né? É só eu vou deixar, porque ela deve ter muitas perguntas, não vou entrar nesse. Eu só falei o que eu penso, assim. Não vou entrar, porque ela tem muitas perguntas e eu vou aqui. Vai deixar no ar? Não, mas a gente quer resposta, né? Sim, eu posso? Pode. Olha, essa questão ela é muito delicada e ela vai para além de tudo isso. Ela é uma questão porque tem um certo pastor de uma certa denominação evangélica, e aqui nós não estamos para citar nomes, nem causar mal-estar e nenhum tipo, e eu tenho uma amizade muito fraterna com essa pessoa. E ele hoje, dessa igreja que ele é pastor, tem sede em quase todos os continentes da África. E eles têm uma missão de evangelizar o máximo dos continentes africanos. Aonde há miséria, aonde há carência, aonde há depressão e aonde há um resgate, que ele diz resgate de vidas. E ele diz que lá ele sentiu uma ancestralidade tão forte que ele fala que é a divindade do Espírito Santo. Que a grande maioria dessas igrejas, hoje os pastores são negros e as obreiras são negras. E aí eu me pergunto, o que está faltando em nós para reconhecimento e trabalho fraterno e o atrativo para que essas pessoas cheguem até nós
e conheçam o verdadeiro valor do seu ori. Ori, cabeça. O estudo, o conhecimento da Lei 10.639, que não sai do papel, e essa imagem da denomização dos nossos deuses ancestrais, que são tidos como demônios, e que passam essa imagem para as crianças, e essas crianças passam a ter medo das religiões de matrizes africanas. Quando as crianças falam, é macumba, não há um professor e um educador que fala, macumba é um instrumento, que a árvore musical também chama macumba, e dessa árvore se transforma em um belo instrumento, e esse instrumento tem um som musical belíssimo, que se chama macumba. Então, isso tudo vem da educação. Educação. A educação para os brancos, hoje, nas salas de aula, até mesmo no serviço, na maioria dos serviços públicos, nas lojas, sempre tem 10 minutos de cultos evangélicos. Exemplo, bancada evangélica, né? Existe. Então, nos parlamentos onde se aprovam as leis, dentro das secretarias de educação, nos municípios, no estado e no governo federal, isso está se tornando cada vez mais fácil e aprovado, está se tornando leis. E isso está se tornando um exército. E não é por conta do negro ser aceito na sociedade. É porque as nossas crianças estão sendo catequizadas dentro das salas de aula. Os trabalhadores estão sendo evangelizados no trabalho. Tem que ter a lei, tem que ter um olhar das delegacias, do Ministério Público, junto às secretarias de educação, aonde cabe uma punição, que não pode ter cultos evangélicos dentro das salas de aula. Ou tem que ter para todos, né? Para todas as religiões. Se tiver, tem que ter para todas as religiões. A Lei 10.639, ela tem que sair do papel. As crianças têm que conhecer que nós temos deuses e rainhas e que tudo que falam contra as nossas religiões de matrizes africanas são pertencentes às nossas crianças. E que existem deuses e rainhas africanas. E que nós não temos macumba. Macumba é um instrumento musical. Essa coisa de macumba tem que sair da nossa identidade. Tá. Aproveitando essa sua fala, desculpe, mas as religiões de matriz africana, eles fazem algum tipo de ritual que seja para maldade? Assim, porque às vezes fica difícil compreender esse preconceito, né? Nós não trabalhamos rituais. Nós não fazemos rituais. Nós fazemos aquilo que é da nossa ancestralidade. Da nossa ancestralidade. Nós fazemos tudo aquilo que é dos nossos orixás. Nós fazemos ebó. O que é um ebó? Eu falei agorinha para ele, brinquei com ele. Nós temos que fazer um grande ebó. Porque ebó para nós é caminho. Ebó para nós é uma das melhores coisas que pode haver na sua vida. Se você chegar lá no terreiro e você tiver com a sua vida embaraçada, se você tiver com coisas ruins na sua vida, logo eu vou dizer, minha filha, vem cá. Eu vou te dar um banho, mas você precisa de um ebó. Você precisa de um ebó de caminhos. Eu acho que já a frase já te diz o que você precisa. Um ebó de caminhos. Um ebó para abrir os seus caminhos. Eu vou preparar um ebó de caminhos para você. E lá nesse ebó vai ter tudo aquilo que a minha ancestralidade me ensinou para preparar, para passar no seu corpo, para passar em você.
Nas igrejas não tem lá o portal do sal grosso? Não tem lá o óleo, o azeite? Não tem lá a água santa? Tudo isso vem do nosso terreiro. Interessante essa fala. Agora, essa coisa de seita, isso não vem da nossa religião. Essa coisa do sacrifício de criança, do arranca-cabeça de não sei o quê, do arranca o corpo de não sei o quê, isso vem de seitas. As pessoas precisam separar o joio do trigo. As pessoas precisam saber o que é uma identidade e o que é outra coisa. Tem países europeus aí, países asiáticos aí, que o povo tira um dia que sacrifica aí 3.000 vacas. Sacrificando lá, matando a vaca lá e derramando sangue lá no meio do povo. O povo acha lindo. O povo compra até passagens. Lá é turístico esse sacrifício de bichos lá, que o povo fica lá na rua matando lá, só porque é judeus, o povo bate palma e acha lindo. Todo sacrifício de animais que nós fazemos dentro do nosso terreiro, nós consumimos. Nós comemos. Nada vai para o lixo. Nós nos alimentamos. É como a carne que você vai comprar no seu lá no açougue, você não come? É. Tudo que nós fazemos dentro do terreiro, nós consumimos. Nós nos alimentamos com o que nós fazemos lá dentro. Nada é jogado fora. Interessante. Agora, só vou pedir, né, que você explique um pouquinho, né, sobre o dia, essa data, né, que é o dia 21 de janeiro, né? Ah, sim. Nós falamos É tanto assunto, né? E eu estou me aprofundando. Eu acho que a gente vai ter que passar a fazer café. Porque é muita conversa. Eu posso ir. Sintam-se à vontade. Vamos aí que você teve uma cobertura muito grande policial, né? E aí eu também vou. Você pode ir na. A grande questão é o quê? O assassino da IA, né? Todas as datas significativas para nós, povo preto, e todas as. Porque na verdade essas datas, nós falamos, hoje são datas que rememoram e reforçam. Na verdade não é um dia de comemoração, é um dia de resistência, né? Todas as datas que têm a ver com o povo negro, luta e resistência, lembram datas de luta e resistência. A grande questão é que eu acredito que em alguns pontos, porque na verdade toda a vida de qualquer um de nós, povo negro e de terreiro, todo dia é um dia de resistência, mas alguns fatos são significativos pela mídia, pela crueldade imposta, pelo simbolismo do ato. Essas datas, de fato, elas são escolhidas porque aquele fato, aquele homicídio em si, ele acaba representando todos os outros homicídios que ocorreram daquela forma. E aquilo, e a intolerância é tão gritante naquele fato específico, e a mobilização, porque na verdade não é alguém lá, um político ou qualquer que decidiu, não. Foi uma resposta à mobilização do povo de terreiro. Então há uma mobilização nacional, porque no Brasil funciona assim, né? Há uma mobilização nacional e em seguida cria-se uma lei, né? Para resolver. Precisa disso. Precisa da resistência, precisa da luta, mas antes da resistência, nós temos que ter uma luta. Exatamente. Então, esse dia é significativo. Esse dia demonstra para a gente que se nós não cuidarmos, se nós não trabalharmos, se nós não combatermos a intolerância religiosa, outros dias como esse vão ocorrer. E na verdade, quando a gente tem esse dia, é uma lembrança para que o dia não se repita. Para a gente ficar atento. Olha o que ocorre quando nós não cuidamos. Olha que ponto pode chegar o ódio. Que ponto pode chegar
a intolerância religiosa. Então, assim, eu acredito que é muito mais do que a própria vítima. Você consegue compreender isso? Está além da vítima. Aquele fato em si e a escolha daquela data, na verdade, é representando todas as outras vítimas. Algumas vítimas, né, que não se deu visibilidade. E né? 99%, né? 99% da intolerância não tem visibilidade. Com certeza. Eu estava, recentemente nós estávamos em BH, no EGBE, o Encontro de Comunidades Tradicionais de Terreiro. Lá estava uma IA, e particularmente uma IA trans, que também tem uma luta de resistência, de permanente, de pertencimento e de vivência dentro das comunidades tradicionais de terreiro, e lá ela gritava por justiça, por a polícia ter matado um filho dela de santo em uma abordagem, um jovem de 17 anos. Porque o menino estava em altas horas da rua, à noite, um jovem negro, e estava sem o documento de identidade. E ela pedia à comunidade de terreiro daquele local, que estava ali reunido, para recolher assinatura, para ela se mobilizar em uma luta, em uma resistência, para levar essas assinaturas à delegacia de BH, para que houvesse justiça na apuração da luta desse jovem. Então, a luta da IA no dia 21 de janeiro, ela é só um dia de marco, que marca e simboliza o dia da morte de muitos outros. De muitos outros. Assim como o 20 de novembro o dia para nós que simboliza o dia também de muita luta e de muita resistência de Zumbi de Palmares. Não só Zumbi, mas sim de Dandara. Também de Quimpavita, né? Que isso, tá aí. Eu ia dizer isso, né? E assim de muitos outros. Porque foi ali onde começou toda não foi a euforia, não foi no dia que Princesa Isabel assinou a Lei Áurea para nós. A nossa luta e resistência e assinatura de liberdade, de vivência e de estruturação de quilombos, não só de quilombos, que se diz quilombo dos Palmares, mas sim de quilombos urbanos, periféricos. Foi Zumbi de Palmares e outros. Quando eu digo Dandara, porque não existe um grande homem sem uma grande mulher, e uma mulher preta. Então, essa luta e resistência de dias de comemorações e dia de marco só existe quando existe luta e resistência. É verdade. Sem luta e resistência, o povo preto não tem marco. Não tem dias no calendário. Não tem. Triste. Pergunta aqui ao delegado. Goiás também tem registrado casos de assassinato de pessoas por intolerância religiosa? Ou vandalização em si? Vandalização nós temos. O que acontece? Nós temos no máximo aí 1 ano e meio que nós estamos tentando melhorar todo o nosso sistema de registro. Para você ter uma ideia, desde o ano passado, só no ano passado que nós começamos a registrar com mais qualidade a questão da homofobia, transfobia, xenofobia, intolerância religiosa e racismo. Porque até o ano passado, quando você tinha uma situação que envolvia a religião, a motivação era, estava escrito só religião, motivação no raio. Mas eu falei, não, mas religião não pode ser só religião, porque nós dois podemos brigar um com o outro, porque nós dois gostamos da religião, né? Ainda vamos lá e trocamos soco, porque nós dois queremos cada um, porque nós amamos aquela religião. Falei, não, aí o pessoal não conseguia entender o termo intolerância religiosa. Não, intolerância religiosa é diferente da motivação religião.
Então, a motivação intolerância religiosa, ela só começou a ser descrita nos registros de ocorrências policiais a partir da criação da delegacia. Porque nós percebemos, como assim? Religião não é intolerância religiosa. Então, nós estamos ainda de forma muito incipiente. Eu acho já um grande avanço, porque nós estamos começando, né? Pelo menos nós estamos começando. Não tinha antes. Não tinha. Mas nós não temos tanto caso de intolerância religiosa registrado pela polícia. Por quê? Porque eu acredito que há uma subnotificação. Porque conversando com mães de santo e pais de santo, a gente percebe que tiveram muitas coisas que ocorreram, mas não houve o registro exatamente pelo desacreditamento no aparelho da justiça, no atendimento. A pessoa sofreu uma intolerância, registrou, não deu nada. Sofreu mais uma, outra, registrou, não deu nada. A terceira, eu vou lá fazer o quê? Aí, senão, além de eu ter sofrido o crime, eu vou perder mais tempo ainda na delegacia. Mas nós estamos tentando mudar isso. Acredito que nos próximos anos nós vamos estar preparados para ter tudo isso de forma quantificada, para que possamos atender melhor todas essas comunidades. Viu, Iá? É o que a gente está querendo. Devagarzinho, no final, né? eu tenho uma proposta e uma provocação. Oh, coisa boa. Muito bem. Estava aqui concentrada, né, para ligar o ar-condicionado, estava quente aqui. Mas vamos lá. Goiás, em 2018, né, foi registrado como, segundo dados, né, da Secretaria de Direitos Humanos, como da Secretaria da Mulher, como um estado, né, com um número elevado, né, de intolerância religiosa, né. Técnico, cadê os nossos dados? Então, o número foi assim, assustador, né? Que Goiás estava com em torno de 51, 54, né? Número elevadíssimo sobre intolerância religiosa, né? Então, eu pergunto ao delegado, será que é devido a esses dados estatísticos, né, que foi criada uma secretaria especializada para resolver essa situação do gênero? Eu, honestamente, acredito que sim. Porque eu sou um homem preto desde que nasci. E desde que nasci, existe o racismo e a intolerância. Não mudou muita coisa, não. Então, na verdade, se antes nós tínhamos uma situação em que não havia o registro, é exatamente o que a gente falou, subnotificação. Que é quando o crime ocorre e quem sofre o crime não procura o Estado para tentar resolver. Então, eu acredito que esse aumento acho que foi mais de 80%. Foi elevadíssimo. 86%, inclusive homicídios de pessoas trans, de 4 para 19, aquelas coisas todas. Por quê? Porque o Estado começou a, de fato, se preocupar com essa temática e nós começamos a criar mecanismos de atendimento. Então, nós começamos a empoderar as vítimas para que elas procurem o aparato estatal para que juntos tentemos resolver o problema. Tenho certeza que uma parte desse aumento expressivo é isso. Mas também tenho certeza que a nossa sociedade está muito polarizada e eu tenho percebido como delegado de polícia que muitos intolerantes saíram do armário nos últimos 2 anos. Muita gente que só ficava ali. Hoje a violência aumentou muito. Hoje eles pegam o microfone, vão na rede social e não tem nenhum pudor de se mostrarem racistas, homofóbicos e etc. Então, nós temos isso também. Nós temos hoje um momento político diferente, em que há uma polarização muito grande e, de certa forma, parece que há um incentivo para as pessoas serem intolerantes. Incentivo religioso, né? Evangélico, nesse geral. caso. Então, agora a minha pergunta vai dirigida para o delegado.
Mas quando acontece questões de intolerância religiosa e a pessoa procura a vossa delegacia, como é que é feito o tratamento? Inicialmente, a pessoa procura a delegacia de polícia, depende do tipo de crime que ocorreu, porque são os mais diversos, desde ovo no portão a tiro, né? A lesão na sacerdotisa, como já ocorreu. Tudo vai depender do tipo e da gravidade do fato. A polícia geralmente inicia um RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado. Se tiver necessidade, nós chamamos perícia. Em muitos casos há necessidade de perícia. Em seguida é instaurado um inquérito policial. O inquérito policial é uma investigação como qualquer outra, e ao final da investigação, sendo identificado o sujeito, provando-se quem é, o sujeito pode ser indiciado pelo artigo 20 da Lei 7.716, que antes o povo colocava só aquele 208, que é aquele importunação, aculto, que dá um TCO, o cara paga uma cesta básica, que não dava nada, né? E às vezes até pintar o muro, né? Porque quando fazia... Isso. Nós sofríamos até pinchação. Isso. Aí hoje nós colocamos uma situação, um artigo um pouco mais sério, que a pena é de 1 a 3 anos de prisão. Porque nós entendemos que quando o sujeito faz tudo aquilo lá, é um ato de intolerância religiosa. Não, que a perturbação do culto é alguém lá e ficar gritando lá dentro sem muita... Só entendeu? A intolerância é muito mais séria. A gravidade é muito maior. É um inquérito policial, o sujeito responde e pode pegar até 3 anos de reclusão pelo fato. Tá, como delegado da Polícia Civil, né, eu faço a seguinte pergunta para você. Muita gente fala que quando vão, né, não só aqui em Goiás, sei que a vossa delegacia só existe há 1 ano. Né? Mas existe relato de pessoas que falam, que narram, né, que quando vão para fazer uma ocorrência, fazer um BO sobre intolerância religiosa, né, muitas das vezes são tratadas de forma indiferente, como se fosse Vamos ser claros aqui, vamos jogar claro. Na verdade, as pessoas procuram e são tratadas com intolerância religiosa novamente. É isso. Basicamente, a gente não precisa... Então, nós, a Polícia Civil, quando criou o GEACRE, ela criou exatamente porque reconhece isso. Reconhece esse dever nosso. Então, nós reconhecemos que nós temos que mudar a nossa instituição. Nós reconhecemos que o nosso policial, ele não está preparado para lidar com qualquer coisa que não seja diferente daquilo que ele acha no mundo padrão dele. Nós entendemos isso. Inclusive, nós tivemos um caso aqui em Goiânia de que o sujeito procurou uma delegacia vou dizer isso, eu não tenho problema em dizer, para poder fazer um registro de uma ocorrência de uma intolerância religiosa, e chega lá, o policial foi orar para ele. O demônio, essas coisas. Para você entender que nós temos consciência disso. E a gente não passa o pano e finge que está... não, que é isso? Não está percebendo. Isso não ocorre, mas nós estamos percebendo. De fato, ainda, a polícia, ela é um reflexo da sociedade. Quando a gente pensa na polícia e transfere toda a culpa desse atendimento para a polícia, a gente está sendo, assim, muito simplista. A polícia é um microcosmo do macrocosmo. Se nós vivemos numa sociedade intolerante, numa sociedade racista, e se nós trazemos os nossos homens e mulheres da polícia dessa sociedade, como é que você vai querer uma polícia diferente? Como? Mas é por isso mesmo, compreendendo essa realidade, que nós estamos tentando mudar. Estamos tentando fazer diferente. E como é que nós vamos fazer isso? Treinamento. Não sei se a senhora sabe, o GEACRE foi criado dentro da Escola Superior da Polícia Civil. A senhora ficou sabendo? Não. Dentro da academia. Primeira delegacia de polícia de combate a crimes raciais e delitos de intolerância dentro da Academia de Polícia. A Academia de Polícia Civil do Estado de Goiás é uma das melhores do país, a melhor estrutura do país. São os melhores até do que a delegacia, a Academia da Polícia Federal. E num cantinho bem aconchegante, que a senhora vai conhecer, vai tomar um café comigo daqui uns dias.
Eu falei, sem convite eu não vou. Tem a delegacia. E sabe por que a delegacia que combate a intolerância, que combate crimes raciais, que combate homofobia, transfobia, está dentro da academia? Porque todos os policiais passam pela academia. Isso é uma mudança de paradigma. Nós queremos que os cursos, que os policiais tenham contato, tenham essa vivência. Para você ter uma ideia, ontem nós finalizamos um curso tratando exatamente dessa questão da diversidade étnica, diversidade religiosa. E no final, foi um ou outro babalorixá, foi pessoas trans, foi homem trans, e eu não conhecia a IA desse jeito, porque no próximo, daqui uns 15 dias vai ter o próximo, a senhora vai lá para falar, viu? Eu vou convidar a senhora. Por quê? Porque nós precisamos disso, dessa aproximação. Quando a gente culpa a polícia por algo, eu estou dentro da polícia, eu posso dizer isso. Funciona mais ou menos o seguinte: policial é um bicho muito obediente. Se ele não está fazendo, é porque não foi ensinado para fazer a educação, aquilo que a senhora disse desde o começo. Eu penso isso. Precisa ver educação. Precisa. Então, o que acontece? Nós temos essa realidade a nível de Brasil, mas nós precisamos trabalhar a formação do policial. Não basta culpar. Olha, você tem 20 anos que o policial está na rua fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, e o comando e a academia de polícia não chamou ele e falou: cara, você está errado. Como assim? Estou errado? Eu achei que era desse jeito. Porque é assim. E a gente na polícia, a gente diz o seguinte: sabe o que o povo quer da gente? Às vezes o povo quer que a gente faça cirurgia sem passar pela faculdade de medicina. Nós temos o hábito de achar que a polícia muda a realidade. Polícia não muda a realidade. Polícia é um reflexo da sociedade que nós vivemos. E se nós queremos uma polícia melhor, nós, sociedade, temos que olhar melhor para essa polícia. Temos que olhar para a formação desses policiais. Então, você está corretíssimo. Você viu que ela ficou toda assim nos dedos para dizer que a polícia... Sim, a polícia tem parte que é racista, que é homofóbica, que é transfóbica. A polícia é intolerante. Por quê? Porque é um reflexo da sociedade. Como é que nós vamos mudar a polícia? Formação. Nós temos que começar a prestar atenção nas academias de polícia. O que é que estão ensinando na academia de polícia militar sobre a nossa religião? Nós temos agora um concurso com mais de 1000 vagas da PM. Nós temos um concurso com quase 1000 vagas da Polícia Civil. O que nós vamos ensinar para esses novos policiais sobre o mundo LGBTQIA+, sobre as religiões de matriz africana, sobre a constituição étnico-racial da nossa sociedade? Essa é a questão. Então, na verdade, todos nós, é uma crítica que eu faço como cidadão, nós nos preocupamos com as consequências. E nós tentamos mudar o sujeito depois que ele já está lá formado. Que é muito mais difícil, lógico. É possível mudar se você trabalhar com educação. Mas seria muito mais fácil nós estarmos nos perguntando se nós estamos preparando a nossa polícia para atender o nosso povo. Educação, Ian. Mas aí eu gostaria de uma contribuição na fala do senhor. Por favor, Ian. Olha, eu entendo também da seguinte forma, porque hoje o senhor tem uma visão diferenciada, por ser um homem preto, que ocupou um espaço de poder. E depois de muita luta e resistência, o senhor sabe qual foi o caminho e qual foi a luta e a resistência que o senhor teve, o caminho que o senhor teve que galgar e a resistência para chegar até onde o senhor chegou. Assim como eu também. Exatamente. Assim como a Luzia também. Nós sabemos. Então, nós somos essa luta e essa resistência e esse novo coletivo que estamos dispostos a ir para esse enfrentamento. E estamos aqui. Estamos aqui para esse grande ebó. E esse grande ebó, ele também tem desafios. Ele também tem desafios. E todos esses grandes desafios, ele passa pela educação. Pela educação. E é por isso que hoje eu estou aqui. Porque mesmo o senhor tendo essa disposição junto à academia e esses novos formandos, o senhor vai precisar também de outros órgãos.
de outros órgãos. Totalmente. E, a princípio, nós precisamos, mais do que antes, e eu me coloco à disposição, eu venho me colocando à disposição depois de 40 anos, eu digo isso sempre aos meus filhos, que eu já estou quase me aposentando, porque chega um determinado, de anos e anos, vem também o cansaço. Mas eu digo que eu não posso me aposentar enquanto eu não ver essa semente germinar. E esse meu desafio é que nós precisamos fazer com que essas leis saiam da gaveta e passem a ser executadas. E um desses grandes desafios é fazer que a Lei 10.639 saia da gaveta e passe a ser executada. E isso eu preciso de parceiros. Preciso de parceiros como a Luzia, preciso de parceiros como o senhor, preciso de parceiros na Secretaria de Educação, preciso de parceiros no Ministério, em todos os fóruns possíveis. E eu venho aqui hoje, no dia de hoje, buscar vocês como nossos parceiros, para que possamos ir para esse enfrentamento e buscarmos esses órgãos para ser nossos parceiros, para que não possam mais existir não só horários de cultos e evangélicos, ou que seja tantos outros, e que a Constituição brasileira possa ser cumprida de fato e de direito, que todos nós possamos ter direito de ir e vir, e que o Estado laico possa ser de fato e de direito cumprido dentro do nosso estado de Goiás. Certíssimo. Junto a todos esses compromissos. Perfeito. Falando na lei, né, que você falou, né, que é a 10.639, que ela fala, né, que é importantíssimo, né, ser ensinado sobre a cultura, né, e a história africana, né, aqui no Brasil, no ensino fundamental, né, que é um dos temas que a gente discutiu no sábado passado, né, com a IEDA e a Secretaria, né, de Educação do Estado de Goiás. E vamos lá, da nossa continuidade, né, ao nosso assunto. Falando em educação, né, a gente sabe que só prender as pessoas, né, não resolve o problema que é social. Né? Então, eu pergunto, o que a segurança pública, né, quando a gente fala em polícia civil, segurança pública, né, o que a segurança pública, os terreiros, né, têm feito, né, para que a gente mude, né, as circunstâncias ou as situações que a gente vive dentro da nossa sociedade. Posso começar aí? Até a criação do GEACRE não existia nenhuma política específica em relação a isso. Não se falava em intolerância religiosa. Não havia um combate específico à intolerância religiosa. Agora que há um combate específico à intolerância religiosa, tem surgido algumas ideias e dessas ideias, trabalhar junto com os terreiros especificamente e Ministério Público e Poder Judiciário para que ao final do processo, assim como ocorre na Lei Maria da Penha, que haja rodas de conversa e que haja uma intervenção psicológica ou sociológica com os agressores. Nós sabemos que na Lei Maria da Penha, né, às vezes, há um recorte, né? Aí o sujeito é condenado e tudo, ele é obrigado a participar de algumas sessões de terapia, de algumas conversas, para tentar entender a razão da violência dele. E a gente entende também que, como eu já disse anteriormente, a polícia ela não é solução nenhuma para a sociedade. A polícia, na verdade, a polícia é uma concretização de que falhou, né? Porque quando a polícia aparece é porque toda a educação falhou, toda a questão social falhou. Mas nós temos essa ideia de trazer, de levar o agressor depois, isso ainda está de forma muito incipiente, para tentar com cursos, como cumprimento da pena. Além dele responder ao processo,
ele ter que participar de algumas reuniões e alguns cursos para entender esse mundo que está além dele. E o resto não é da segurança pública, porque eu acho assim, a gente pode trabalhar nisso, mas a segurança pública ela não deve interferir na educação, ela não serve para interferir na educação. Mas acho que pode ajudar. Mas pode se aproximar das comunidades, né? Fazendo serviço. Pode ser parceria. Parceria, mas não é educação formal, aquela coisa, né? Você pode fazer parceria, né? Parceria. No máximo acho parceria. Que uma pode complementar e ajudar. Mas com o controle da comunidade civil, não com o controle da segurança pública. Até porque isso vai afastar o agressor e não vai ter muito resultado. Mas sua pergunta é uma pergunta muito difícil, porque envolve Secretaria de Educação, envolve política pública, envolve ter deputados na Assembleia Legislativa que defendam um tema, ter secretários que defendam um tema. Então, envolve tudo isso. Então, é algo simples de fazer quando há vontade política. Para que haja vontade política, é necessário que tenha pessoas que, de fato, falem por essa causa, né? A mesma língua. Assim, nós, quanto comunidades tradicionais de terreiro, antes mesmo de começarmos, nós falávamos sobre isso. E nós, comunidades comunidades tradicionais de terreiro, nós temos uma luta e uma resistência antes mesmo dos movimentos. Nós começamos bem antes que os movimentos, bem antes que as escolas de samba. A nossa luta e a nossa resistência vem bem antes. Nós começamos primeiro. Isso não quer dizer que nós não caminhamos lado a lado com os movimentos. E a GEACRE, ela é fruto também de uma luta e uma resistência dessas comunidades. Tanto uma luta e uma resistência das comunidades tradicionais de terreiro, quanto dos movimentos. Movimento negro, movimentos organizados e articulados, as conferências, né? As nossas organizações, as nossas rodas de conversa, porque desde que nós começamos a entender as agressões e começávamos a bater nas delegacias que não eram especializadas, e lá nós vivenciávamos o descaso, o desrespeito, nós chegávamos lá e encontrávamos aquelas caras viradas. Não, isso aí não é nada, não. Isso aí é uma briguinha. Isso aí é uma conversa. Isso aí é uma conversa mal entendida. Racismo não existe. Intolerância religiosa não existe. Isso aí não tem nem brecha na lei para resolver isso daí. Isso aí você leva lá uma cestinha e está tudo resolvido. Não, fez isso no muro, vai lá e pinta o muro da comadre e está tudo resolvido. Até esses desrespeitos nós ouvíamos. E foi aí que nós entendemos que nós precisávamos de uma delegacia especializada. E aí, nas conferências, nós começávamos lá a escrever lá nas propostas. Nós queremos uma delegacia especializada a crime de racismo. Aí nós começamos a acrescentar. Nós queremos uma delegacia especializada nos crimes de racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e tan. Aí nós começamos a não ter mais medo da senzala. E aí nós começávamos a mandar carta para lá, carta para cá, ofício para lá, ofício para cá. Tínhamos lá conferência na Assembleia Legislativa, nós mandávamos. Tinha uma superintendência no Estado, nós mandávamos ofício. Íamos em Brasília, nós mandávamos ofício também. E aí nós vimos hoje que nós temos um espaço. Ainda não é a delegacia, mas estamos caminhando. E vamos continuar lutando e traçando resistência para que logo, logo se torne uma delegacia. Então, isso foi luta e resistência dos movimentos organizados, das comunidades tradicionais de terreiro, do movimento LGBTQIA+, e da comunidade que cansou de ver coisas no papel
e não serem efetivadas. E cansamos também do descaso das outras delegacias e não nos atender. E aí nós começamos a colocar a boca do mundo, que lá chegavam e não éramos atendidos. E aí tinha uma parada, tinha um movimento, nós falávamos isso nos microfones. E o que se fala em rede nacional incomoda, começou a incomodar. Então, tudo para nós é luta e resistência. E aí nós precisamos de parceiro para que nossas PLs, para que tudo que nós precisamos saiam do papel, com mais luta e com mais resistência. E é assim que funciona tudo que é do preto. É verdade. A gente está finalizando aqui esse diálogo que está sendo muito bom, está sendo prazeroso ter vocês aqui, né? Eu começo pela mãe Isabel. Eu gosto de tratar as pessoas de senhora, né? Aí contei. Qual é o conselho que você deixa para essa sociedade? Olha, o conselho que eu deixo para toda a sociedade, primeiro conselho que eu deixaria aqui para toda a sociedade, para todos nós, que nós bebemos de uma única fonte, e essa fonte nós bebemos água limpa. Nós podemos até ficar um dia sem comer, mas sem tomar água, nós não ficamos. A necessidade de água, ela é necessária. Nós precisamos do meio ambiente. Nós precisamos parar de sermos intolerantes. Nós precisamos parar de ter ódio um contra os outros. Nós precisamos aprender a respeitar. Eu posso até discordar da sua religião, mas eu tenho que respeitar. Eu posso discordar até do modo de como você trança ou não trança o seu cabelo, ou deixa ele livre, ou deixa ele da forma que você quiser, mas eu tenho que respeitar. Eu não preciso dizer que você é linda, ou que você está bela, ou que você está feia, mas eu tenho que te respeitar. Eu não tenho que dizer que o cabelo longo é o manto ou é o véu, ou que o eljá cobre o meu ori, mas eu tenho que respeitar. O respeito é a base sólida de toda a humanidade, e a água é a necessidade que todos nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então vamos preservar o meio ambiente e vamos nos respeitar. Assim nós vamos conseguir viver dignamente, os brancos e os pretos. E o meu muito obrigada pelo convite de estar sendo entrevistada por uma mulher preta, ilustre, digna de todo o meu respeito. Que os deuses africanos nos dê todas as coisas boas, nos encontre todos os dias. Que minha mãe Oxum e todas as Iabás lhe cubra de bênção, de conhecimento e de reverência. O meu muito obrigada. O meu muito obrigada por tê-lo também aqui como meu colega nessa banca. O meu muito obrigada de tê-los todos vocês aqui nesse dia de hoje. Meu muito obrigada. E o meu saravá fraterno. Obrigada. O SENEG, né, em parceria com Luzídia Preta, agradece a sua presença também, né? Espero que não seja o primeiro, né, convite, que haja outros convites, né? Espero que você sempre, né, dê um tempinho da sua agenda para a gente. Axé. Muito obrigada. Por nada. Delegado? Bem, eu recomendo muito, como a autoridade que tenho de delegado, que a gente siga o conselho da Iara. Porque foi muito bom. Eu acho que se a gente seguir o conselho dela, já está tudo perfeito, porque ela falou uma palavra mágica. Nós não somos obrigados a gostarmos de ninguém, né, Iara? Não somos. De ninguém. Mas o respeito é a base da civilização. Fundamental, né? Fundamental. Qual é o disque denúncia?
nós temos um 197. O 197 é de graça, a pessoa liga de qualquer celular, é 197, é o disco de denúncia da Polícia Civil. E nós estamos tentando também melhorar os meios de comunicação e o contato com todas as casas, que eu acredito que aí agora vai ser um grande passo para a gente se aproximar mais de todas as casas para facilitar o contato. E eu quero agradecer muito a você. Obrigada. Pela oportunidade. Porque assim, para nós, pessoas pretas, é importante a gente chegar num ambiente e conversar com pessoas pretas. Nos identificar. Parece que as pessoas às vezes não percebem isso, mas quando a gente senta e tem uma roda de preto, é muito interessante, né? Nós nos identificamos. A história, o cabelo, a cor da pele, todas as coisas. Então assim, você tem uma energia muito positiva. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E assim, valeu por ter conhecido a senhora, viu? Muito bom mesmo. Eu também. E a Polícia Civil se coloca à disposição, até para quebrar paradigmas, que eu acho que nessas falas quebra-se paradigmas. O policial olhando o outro e o outro olhando o policial. O policial significa que nem todo mundo precisa ser necessariamente desse jeito aí. Então é isso. Muito obrigado. Viu? Tá. Eu agradeço mais uma vez em nome do SENEG, em nome do Luzídia Preta. Obrigada a todas e a todos, né, que estão nos acompanhando. Todos, né? Como é que é? Todos e todos. Todos. Então a gente agradece, né? Espero que em próximas oportunidades, né, a gente pode estar em eventos ou aqui gravando novamente, né? Uma ótima semana para vocês.